Estamos de volta aqui na nossa TV Ponta dos Seixas. Como disse, hoje entrevistando aqui o casal Jean e Priscila, missionários em Portugal. Eles que têm um chamado, que receberam um chamado, tiveram uma vida transformada, uma metamorfose, digamos assim, espiritual, e vai estar contando, interagindo para nós como foi essa mudança, os seus princípios, essa forma que eles adotaram em relação à questão da sua dinâmica espiritual de servir a Deus. E eu quero dizer desde já, Jean, Priscila, do nosso prazer de recebê-los aqui e nós interagirmos e conhecermos, né, essa forma como vocês trabalham para Deus. E aí, desde já, começando já assim, conhecendo vocês possam se apresentar para que o nosso querido telespectador já possa conhecer. E em seguida, vamos já sabendo aí do seu testemunho, da forma como Deus chamou vocês para missões, o que vocês fazem lá em Portugal, como foi que isso surgiu. Conta pra gente aí para que nós possamos conhecer. Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite, não sei a hora que você está assistindo. Obrigado pelo convite. Foi um momento incrível na nossa vida, não é? A partir do momento que a gente casou, na mesma noite, na noite de lua de mel, Deus falou claramente através de um filme chamado Livro de Eli, e falou que ia chegar um tempo que seria daquela maneira. Se não fosse tão claro essa voz, certamente eu acharia que eu estava maluco. Mas foi muito claro e nítido. E ele disse, larga tudo. Eu fui lutador profissional durante 20 anos da minha vida. Fui empresário também. E ouvi essa voz com muita clareza e foi muito mais forte do que todos os meus dogmas ou talentos que eu já vivi. E aí largamos tudo e eu disse, Senhor, por que tu queres esse homem que só sabe bater? Ele disse, essa mão vai abençoar muitas pessoas, mas você precisa passar por um treinamento. Você foi lutador de MMA, isso, campeão. Isso. Conta um pouquinho de nada sobre essa parte das artes marciais, como você conheceu, porque é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo, eu sei que tem muita gente que é da onda da luta e tal, eu gostaria de conhecer um pouquinho para nós entrarmos na parte do chamado, que é bem importante. Bem, eu iniciei a lutar justamente aqui em João Pessoa. Acho que a minha primeira luta foi em Cabedelo, chamado Cabedelo Fight. Isso em 98, depois fui treinando com grandes pioneiros daqui, a gente foi treinando e fui lutando. Mas chegou um determinado momento que eu disse, eu vou investir tudo. E foi numa data bem marcante, 11 de setembro de 2001. Eu decidi vender tudo que eu tinha, que na verdade era só uma moto. Comprei uma passagem e queria ir para os Estados Unidos, mas devido a essa situação dos atentados, fui para a Inglaterra. E lá não existia o MMA, né? Então fui um dos pioneiros, cheguei lá sem falar a língua, nada, só com a mochila nas costas, sem conhecer ninguém. Fui para me imigrar e tentar no mundo da luta, só que lá só existia o boxe. E aí eu falava do MMA, eles não conheciam, mas logo a gente conhecia alguns empresários e comecei a lutar lutas clandestinas, né? Que era dentro dos pubs. Aquelas que não são oficiais. Né? Então era lutas de apostas, aquela coisa bem gangster mesmo. E aí depois o negócio foi crescendo e a gente iniciou academia lá e foi treinando. Pronto, e depois o negócio foi crescendo, veio o primeiro evento, foi o Cage Rage. Foi um dos maiores eventos da Europa, a qual eu fiquei lá detentor do cinto 3 vezes, né? Passou a ser um evento muito grande. E fui campeão mundial 3 vezes. Mas quando Deus me chamou, uma das coisas mais difíceis para mim foi pegar o cinturão e jogar no lixo. Deus lhe colocou em nocaute. E eu jogar aquele cinturão assim no lixo, eu olhava assim, ela chorando. Eu fui lá e joguei e disse... Isso já em Portugal. Ele é lógico, é importantíssimo, sabemos que é, mas ele é de fato folhado a ouro, alguma coisa assim? Ele tem algumas coisas, nesse daí ele é níquel, né? Então assim, não é só que é o caso de ser valioso em matéria, mas é a história mesmo. Então ele dele, né? É uma coisa que eu não jamais, nunca mais iria ter outro. A medalha de um campeão olímpico. Exato, né? Exato. Então é um cinturão que para mim era o Isaac.
Então um dia eu estava olhando para ele na estante e Deus disse, esse Isaac aí, você vai... Massageia o ego. Exatamente. Você sabe que foi campeão mundial. Né? Quando você é chamado por Deus, a primeira coisa que ele vai tratar é no ego. O ego é algo assim que tem arrebentado com muita gente, mesmo sem a gente perceber. E aí eu abri mão e joguei esse cinturão e pronto. Mas quando o que me fez firmar mesmo foi o fato de conhecer pessoas do lado negro, né? Então eles fizeram proposta, me chamaram para um pacto e me proporcionava fama, dinheiro e poder se eu me curvasse diante deles. Como isso? Dentro assim de um esoterismo? Isso, mais ou menos por aí. Na verdade são os Illuminati, mais conhecidos como os Illuminati, todos conhecem. Então eles têm olheiros buscando pessoas que eles já conhecem, que têm dons e talentos pelo Eterno, e ele distorce esse talento, dando 10%, vamos dizer assim, daquilo que você já tem 100% da parte do Pai. Então ele fez isso com o próprio Jesus no pináculo do templo. Ofereceu, te ofereço tudo isso aqui. Então a maioria, ou todos os famosos, eu acredito, posso dizer com certeza que eu conheci, eles sentados em uma mesa preta com o mapa mundi, todo mapeado como ia ser, e falava sobre um final dos tempos. E é esse tempo que está iniciando. E confirmou depois, quando o Pai Deus me chamou, ele me confirmou através desse filme, o livro de Eli, e me fez abrir minha mente e crer mais ainda, porque eu tinha visto que eles também tinham me chamado. E proporcionaram, de fato, fama, dinheiro e poder, mas são degraus que você vai pagando com rituais. E chegou um momento que eu não tive como pagar isso. O que eles me pediram eu não ia dar. E aí eu parei ali. Então eles fazem de alguma maneira que você tenha algum acidente, que você morra de alguma maneira de droga, e todos acham que foi daquela maneira. Mas são eles que proporcionam, assim como muitos famosos que a gente já viu. E então nessa situação aí, eu só tinha uma chance. E me falaram sobre Jesus, com a qual eu costumo falar Yahusha, mas é o mesmo. Então eu busquei e comecei a entender e fui me libertando, e eu vi uma proteção ali, mas também o meu propósito. Então eu larguei toda aquela vida de atleta, de fama, de dinheiro, de ego, de poder, para viver de uma vida rica, sem recurso. E aí, você foi perseguido por isso, assim, porque você conta algo muito interessante, que é como se, de fato, um sistema, né, que você observa, faz observar, e assim, muito corajoso da sua parte dizer isso, porque eu já vi em outros nexos as pessoas se negarem a contar, porque é algo assim muito desafiador, porque de certo modo mexe com pessoas grandiosas no mundo humano, né? Então você observa que é um sistema, e esse sistema quis, de certo modo, me paralisar ou tentar... Mas ele queria que você fosse até o fim com coisas que você percebeu no seu coração, que ali já não tinha como, porque estava pedindo demais, digamos assim, na questão do sacrifício. Exato. Então, você foi perseguido depois disso? Sim. Ao sair? Sim. De maneira, mas eles vêm muito sutil, e eles vêm como um amigo, ele não vem ameaçando, ele vem e consegue se inserir na nossa vida como pessoas muito amigas, e que oferece, mais uma vez, sutilmente, aquela vida, e uma vez você entra de novo, você acaba entrando dentro dessa veia de novo deles. É uma Matrix? Exatamente, é uma Matrix. Nós vivemos em uma Matrix. Muita gente acha isso um assunto, às vezes até fantasiosa. Fantasiosa é quem não acredita numa realidade que nós vivemos em uma fantasia. Há um sistema por Há um trás sistema todo. Toda a Terra, ela é um sistema. Se você analisar, tudo iniciou lá com Caim. Caim chegou basicamente primeiro com a sabedoria, depois dos anjos caídos que ensinaram tudo, toda a arte da guerra, de fabricação de armas, de espelhos, de maquiagem das mulheres, de sair encantamentos, misturas de raízes. Então eles decidiram preparar uma terra para que eles pudessem ficar aqui, porque a maldição que veio sobre Caim basicamente foi: você vai ter 7 vidas, ninguém vai lhe matar, vou te colocar uma marca na testa. Então você vai ver a tradução lá. Então eles fizeram
valia sobre isso. Então a geração dele sempre ia matando para que ele fosse 7 vezes, 70 vezes 7. Lameque matou uma criança e matou um adulto, e 70 vezes 7 não vai morrer. Isso foi crescendo, e eles vê aquela história do espiritismo de reencarnação, de fato existe para a linhagem de Caim, que são do mal, uma semente do mal. Então eles prepararam todo um território nessa terra para eles, e nós estamos aqui inseridos, mas se não tiver a proteção do divino, do Deus eterno, você acaba se corrompendo e entrando sutilmente nisso aí. Então eles perseguiram de várias maneiras, mas quando o Eterno disse, olha, eu vou te proteger, eu vou te proteger. Então ele prometeu, e a gente, como é que ele protege? Ele dá as dicas, ele dá visão aberta, não vá para esse lugar, não vá ali. Caso vocês acreditam na doutrina do karma, do Não. espírito? Não acredito nisso. Não. O que eu quero deixar bem claro é que existe essa doutrina, Sim. porque existe ensinada por eles Certo. da linhagem de Caim, porque Certo. existe 2 sementes na terra, né, que começou Caim e Abel. Certo. Então dessa linhagem de Caim, que é chamado os sangue azuis, que No caso, são os anjos caídos. os eles anjos reencarnam. caídos, eles reencarnam, porque senão um terço dos anjos que vieram que vinha desse Isso deitar aí com você Satanás. pode atribuir, você também atribui isso denomina, aliás, a questão dos demônios? Exato. Exatamente, coisa. Os exatamente. demônios que Os anjos fazem caídos isso. na sua concepção, os demônios são a mesma coisa. Claro, porque ele precisa de uma roupagem. Então, pessoas que se inclinam para eles acabam que entrando naquele corpo e o reutiliza. É tanto que você vê, por exemplo, alguém chega, é um assalto, me dá o telefone. Você dá o telefone, a pessoa vai lá e mata. Por quê? E depois diz, rapaz, eu não queria matar, ou matou uma família. Porque ele já tinha uma tendência para o mal, e o espírito, que são os demônios, que precisa reencarnar, vamos dizer, ficar aqui na Terra, eles acabam utilizando seres humanos para isso. Entende? Então vocês acreditam que os anjos caídos são seres desincorporados, que não têm um corpo celestial? Não tem. Mas são seres que não têm corpo, não têm, e por isso eles tentam se apossar do ser humano, dessa linhagem, como você disse, caída, e para poder praticar essa questão do mal. Essa Exatamente. do mal. Mas esse pensamento, vocês também assim leva como se fosse uma predestinação? Não, eu não acredito. Há uma esperança para a semente cainita, por exemplo, assim? O anjo caído, não. No anjo caído, não. O anjo caído, no caso, um demônio, né? Não, mas eu digo na questão do ser humano. Ah, o ser humano dominado por esta... Não, o ser humano ele pode, até porque, um exemplo, podemos dizer que eu não me curvei diante das propostas dele, mas houve o arrependimento. Antes não existia o arrependimento, mas por causa de Jesus, de Arruxa, nós podemos nos arrepender e entrar no barco dele, que também não garante até então chegar lá. Eu preciso permanecer dentro do barco sem pecado, andar em santidade, para que eu possa chegar ao destino final. O barco vai chegar lá. Então a predestinação, eu posso entrar no barco e dizer, não, eu tô salvo. Não, e se eu aqui errar e decidir pular do barco? Eu não vou ser salvo, certo? Então eu preciso, porque ele disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então se é preciso guardar e perseverar até o fim. Então existe o guardar e existe o perseverar para chegar até o fim. Ou seja, vocês acreditam que a salvação, ela é, no caso aí, sinérgica, ou seja, é uma dupla salvação. Ela precisa das obras, né? Das obras humanas, uma cooperação com Deus, para que o homem seja salvo, que é o caso que você tem de perseverar, estar no barco. Não é bem, porque senão se eu for pelas obras, aí eu vou eliminar o que foi feito na cruz. Não tem como eliminar o que foi feito na cruz, já foi o suficiente. Agora, por amor, eu vou permanecer no barco. Por amor a ele, porque eu conheço ele, é um relacionamento. Pelo que ele fez. Então eu tenho que estar dentro do barco, não por uma obrigação ou para fazer as obras. É porque eu tenho um relacionamento. E dentro desse relacionamento eu acho também o meu destino.
um destino a qual eu fui chamado antes da fundação do mundo para cumprimento de um propósito. E aí eu encontro. Aí foi quando eu descobri que eu não era um lutador da terra, eu era um lutador do céu. E aí comecei a abrir mão das coisas da matéria, porque o que vai ser salvo aqui é a alma e o espírito. Então eu não quero me apegar à matéria. Então o que os deuses que prepararam, deuses com D minúsculo, prepararam toda essa terra é para encher os olhos das pessoas através de matéria. Carro, prédio, viagens, tal. E eu tive tudo isso e não era feliz. Eu tinha um buraco dentro de mim. Porque eu tentava preencher esse espaço com coisa que só quem pode preencher é o Espírito da Verdade. Então quando eu conheci, eu também conheci meu destino, que era ajudar as pessoas. E olha o que foi que a vida fez. Ela me transformou em um batedor. Eu quero agradecer pelo prazer de ter entrevistado vocês nesse bate-papo aqui. Queremos outras vezes, né, tê-los aqui de novo. Aí eu deixo a palavra, você também. Bem, nós que agradecemos pela oportunidade de fazer aquilo que o Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, nos chamou para falar. A verdade. Nada mais que a verdade. Tudo que a gente quer é viver, porque quando ele disse, eu vos deixarei o Espírito da Verdade. E se isso arranha dentro de você, vá para o seu quarto, procure falar com o Eterno e busque a solução, porque Ele é fiel, sempre foi e sempre será. Ok, Priscila? Prepare-se, nós estamos vivendo uma falsa paz, onde muitos clamaram por algo que parecia ser a solução, mas de fato, daqui nesses próximos 2 anos, muita coisa vai mudar. Prepare-se espiritualmente, porque esse corpo pode padecer, mas o nosso espírito é eterno. E aí, depois, para onde é que você vai? Ok, aqui nosso programa em ponto final. Redes sociais, porque nós queremos o seguinte, a verdade é única, né? E aí as pessoas que querem conhecer vocês melhor na rede social, como é o Instagram? Tem o Instagram, Lutas do Céu, e o Telegram, onde tem os estudos, tudo que a gente falou aqui. Lutas do Céu. A você, meu querido, que esteve conosco, nos acompanhando, aqui no nosso programa em ponto final, e que você possa nos acompanhar nas redes sociais, TV Ponta dos Seixas, e você possa lá no Instagram, no Facebook, também no YouTube, e que Deus te abençoe.